Aporte da 777 já tem data para cair nos cofres de São Januário. Liberação de São Januário está por detalhes. Ramon se encanta com a torcida vascaína e pensa em renovação. Essas e outras notícias agora no BFC, o seu canal de notícias do Vasco. Olá, vascaíno, olá, vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, o BFC, o seu canal de notícias do Vasco. E hoje vamos começar falando de grana, falando de bufunfa, de dinheiro que está para cair nos cofres do Vasco. O Vasco deve receber um aporte aí de 120 milhões da 777 Partners, no dia 23 de setembro. O Vasco completou agora um ano de SAF e, segundo o contrato, o Vasco tem que receber aí mais 120 milhões e aí, com certeza, vai ajustar, vai acertar o que está pendente, vai começar a pensar em novos investimentos. Então, uma grana. Essa informação veio através do Atenção Vascaínos. Então, o Vasco deve receber essa grana no dia 23. Estava uma dúvida se o Vasco já tinha recebido no dia 2, quando completou um ano de SAF, e agora parece que já tem essa data definida, que vai ser o dia 23 de setembro. Com isso, o Vasco provavelmente vai acertar aquelas pendências, se é que ainda existem, com os clubes do qual o Vasco devia, Jair, Capasso, Pumita, e provavelmente acertar algumas contas, fazer alguns investimentos. Então, grana viva entrando nos cofres e, com isso, salários em dia, o povo feliz e a gente conseguindo aí lutar para sair desse atoleiro que é a zona de rebaixamento. E com dinheiro fica muito mais fácil, é ou não é? Então, vamos torcer para dar tudo certo, essa grana entrar e, aliviar os cofres e a gente ter um fim de ano mais tranquilo para poder tocar a nossa vida, que não está nada fácil. Agora, as mídias sociais estão uma maravilha. O Vasco é o segundo clube do Brasil com o maior número de visualizações no TikTok, que é uma rede que está se tornando uma rede popular, uma rede realmente que está tomando espaço aí de muitas que tinham a preferência do brasileiro, e o Vasco está no topo. O Vasco hoje, no Brasil, é o segundo clube com o maior número de visualizações. Perde para o Botafogo, que está com uma fase maravilhosa, e aí entra torcedor, entra aquele que não é torcedor, entra curioso. Então, o Botafogo teve 23,8 milhões de visualizações no TikTok. O Vasco teve 23,2, ficou ali por 600 mil visualizações. O Vasco ficou em segundo lugar, com 23,2. Depois, lá embaixo, com menos 3 milhões, vem o Fluminense, com 20,4. O São Paulo aparece em quarto lugar, com 17,6 milhões. E em quinto lugar, para fechar o top 5, nós temos o Corinthians, com 15,9. O que chama atenção, o Clube da Gávea não aparece nessa lista, que dizem ser a maior torcida do país, dividindo o país com o Corinthians, que ficou em quinto lugar em número de visualizações. E com clubes de língua portuguesa, o Vasco é o terceiro, porque aí entraria o Sporting, que está destacado aí, você vê ali embaixo, com 23 milhões e meio de visualizações. Então, um empate técnico, podemos dizer assim, do Botafogo, do Vasco e do Sporting, dos clubes de língua portuguesa. Mas o que chamou a atenção, de fato, foi não aparecer o Clube da Gávea e o Corinthians aparecer somente em quinto lugar. E o Palmeiras, que também tem a sua torcida forte, está bem no campeonato, nem aparece no ranking. Então, galera, a torcida do Vasco está de parabéns mais uma vez, porque realmente perder para o Botafogo, que é o líder do campeonato, e sabemos que muita gente, por curiosidade, entra nas redes sociais do Botafogo,
porque eles estão vivendo um clima de festa, então realmente tem vídeos divertidos, tem lá as musiquinhas de Segovinha, então a galera acaba dando uma moral para o Botafogo também, porque, obviamente, eles não têm torcida para ter esse número de visualizações. E o Vasco fica ali no empate técnico junto com o Botafogo e o Sport quando se trata de clubes com língua portuguesa. Parabéns ao Vasco, parabéns ao marketing do Vasco e parabéns principalmente à nossa torcida, que de fato tem dado show ultimamente. Bom, falando do que está acontecendo nos bastidores lá do Ministério Público, o procurador-geral diz que negociação com o Vasco por TAC de São Januário está avançando. Hoje tiveram uma reunião por volta de 3 horas da tarde, tem uma foto aí desse momento da reunião que aconteceu com vários setores, tem lá a doutora Gisérica, nossa diretora de jurídica. As coisas estão caminhando, o Ministério Público fez algumas exigências, o Vasco está cumprindo, a gente vai mostrar para vocês quais são essas exigências. O Vasco prometeu melhorias operacionais para poder assinar o TAC e voltar a reabrir São Januário. E dentre essas melhorias, que é a responsabilidade do Vasco. Nessa reunião, nós tivemos a presença de outros setores, membros da Conlurb, membros da Light, teve pessoas ligadas a tudo que envolve a abertura do estádio. E o que cabe ao Vasco, como melhoria operacional, que é nossa responsabilidade, tem a manutenção do perímetro de segurança. Então, o Vasco, dentro daqueles seus limites ali, tem que fazer uma manutenção desse perímetro para que haja segurança. A reciclagem, treinamento de evacuação de público. Então, os funcionários do Vasco, brigada de incêndio, tudo que é referente à operação do Vasco, tem que passar por uma reciclagem e um treinamento. Produção de material educativo a ser transmitido no som e no telão, para poder sempre deixar a torcida ciente das normas de prevenção de acidente dentro do estádio. Revisão dos procedimentos de revista nos acessos de público. Então, as revistas provavelmente serão mais rigorosas. Melhoria na sinalização de fluxos e pontos de interesse. Então, o Vasco tem que sinalizar banheiros, sinalizar saída, fazer tudo de que fique de forma clara para que, na hora de uma necessidade, as pessoas saibam aonde se dirigir. E melhoria na sinalização de portões de acesso e bilheterias. Então, esses são os pontos que cabe ao Vasco, além, obviamente, do que a gente já vem falando das novas catracas, da biometria. Então, o Pedrosa hoje fez uma postagem no seu Twitter falando exatamente detalhes dessa reunião que eu vou dar uma lida para vocês. O Cruz Maltino, segundo apurei sobre a reunião, acredita que a proposta apresentada ao Ministério Público foi pioneira e ousada e pode servir de exemplo para outros estádios no Rio de Janeiro do ponto de vista operacional de infraestrutura e segurança. São Januário será o primeiro estádio do Rio de Janeiro a receber a biometria e o reconhecimento facial, além de promover o aumento no espaço e no número de catracas, câmeras no estádio e melhora nos portões para a saída dos torcedores. Nesta quarta, ocorreu uma reunião de apresentação dessa proposta para o MP sobre o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta. Luciano Matos, procurador-geral da Justiça do Ministério Público, disse isso, né? Ele segue aqui a matéria, então o Luciano falou algumas coisas aí, que é o procurador, sobre essa reunião, mas o que é importante, o Vasco vai ser mais uma vez pioneiro, mesmo que por imposição, né? Porque, teoricamente, existia um prazo para o Vasco cumprir essas exigências, que era até 2025. Com o fechamento e com essa pressão do MP, o Vasco meio que teve que antecipar todo esse programa, todo esse cronograma, e o Vasco vai estar sendo pioneiro no Rio de Janeiro nessa questão de biometria, nessa questão de segurança. Por um lado, para o torcedor que vai ao jogo para se divertir, para assistir o futebol, vai ser muito melhor, muito mais seguro. E para os baderneiros, obviamente, vai ser um complicador, porque à medida que você tem maior número de câmeras, um reconhecimento facial, uma biometria, uma catraca que tenha todas essas tecnologias envolvidas, o baderneiro vai ter dificuldade para fazer a sua baderna e passar impune. Então, para aquele que vai para se divertir, para curtir o futebol, vai ser uma das melhores coisas que pode acontecer, mesmo que por imposição. Mais uma vez, o Clube de Regata Vasco da Gama vai ser pioneiro nesse quesito no Rio de Janeiro.
Ramon Dias e Emiliano Dias podem renovar para 2024. Galera, o Dom Ramon está encantado com a nossa torcida e vem nos bastidores sinalizando com a possibilidade de renovar o contrato e, quem sabe, até de se aposentar pelo Rio de Janeiro. É verdade. Ele está encantado com a cidade, encantado com a torcida do Vasco. E olhe que ele ainda não conheceu a força da torcida em São Januário, hein? Ele teve o jogo lá no Maracanã, que realmente foi uma grande festa. Teve esse último jogo agora na Bahia. Teve o jogo lá no Allianz, que teve a torcida do Vasco também, mas sempre em número reduzido. Você imagina o caldeirão fervendo, como esse homem vai ficar maluco com essa torcida. E isso tem sido importante não só nessa resolução junto ao Ministério Público, como também desse desejo do Ramon. A torcida tem sido fundamental. É apaixonante. O que essa torcida fez na Barreira no último final de semana não tem em livros de história. Aliás, agora vai ter, porque mais uma vez fomos pioneiros, uma festa lindíssima, uma festa maravilhosa e que, se Deus quiser, vai coroar no próximo encontro do Vasco, próximo jogo do Vasco contra o Fluminense no Engenhão. Vamos fazer lá também uma grande festa, sem proibição dessa vez, podendo fazer um mosaico bonito, podendo dar uma grande festa e mostrar para o Ramon que essa torcida vai abraçar o time e vai levar esse time nas costas até o final. E como ele mesmo disse, batendo na mesa, o Vasco não cai. E eu acredito piamente nessa questão, nessas palavras incisivas do Ramon Dias. Bom, outra coisa que aconteceu no dia de hoje, e aí para os mais antigos como eu tenho um carinho enorme por esse cara. Hoje é aniversário do paulista Carlos Alberto Zanata, craque Zanata, que era conhecido como Paletó Velho, 73 anos, ele foi ídolo do Vasco nos anos 70. Eu tenho uma lembrança muito boa do Zanata. O Zanata era, sem dúvida, um meio-campista clássico, um cara que jogava de cabeça erguida, jogava muito bem, fazia ali uma dupla com o Roberto muito boa, sempre colocando o Roberto na cara do gol. Eu tinha um carinho muito, mas muito grande por ele. E os locutores da época, Jorge Cury, Valdir Amaral, que eram os locutores que eu ouvia, chamavam o Zanata de Paletó Velho. O Zanata, de 73 a 78, ele foi jogador do Vasco. Depois ele teve uma passagem em 83, 88 e 95 como treinador. Ele era meio-campista, fez 305 jogos como jogador pelo Vasco, 30 gols. Ele está entre os grandes camisa 8 do Vasco. É o 14º jogador com mais partidas pelo clube em Campeonato Brasileiro, foram 120 jogos. Ele foi campeão brasileiro em 74, campeão carioca em 77, troféu de Ramon de Carranza em 88, Taça Guanabara em 76 e 77, torneio Nelson Nunes, aliás, torneio Heleno Nunes em 76 e torneio Imprensa em 1977. Então, muita saúde, muita paz para o nosso querido Zanata, 73 anos, um dos meus ídolos. Confesso que eu gosto muito do Zanata, por isso eu fiz questão de fazer essa homenagem, até porque meus cabelos brancos não me deixam mentir de que realmente eu vivi e vivi bem essa época de grandes times do Vasco da Gama. Mais uma vez, queria te pedir, por favor, dá uma moral, se inscreve no canal, comenta, dá um like, vem com a gente, estamos crescendo devagarzinho. É, às vezes, difícil do YouTube poder entregar os vídeos. Eu sei que não é fácil. Eu só vou conseguir isso se você der essa moral. Conto com você, conto com o seu like. Muito, mas muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigado pela sua paciência. E fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.